Bom dia, sexto ano, eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, eu passei na última aula um texto para vocês lerem e um exercício. Vamos começar a leitura do texto então. Todos lembram qual era a página? Se não lembram, página 168, tá bem? Abram o livro de vocês, o de língua portuguesa, na página 168, tá bem? E vamos começar nossa leitura. Vamos lá. Você sabe o que está comendo? A dica da vovó, o anúncio da televisão e até interesses políticos se misturam com pesquisas sérias e confundem o consumidor. Ávido por receitas para emagrecer e viver mais, essa mistura de interesses se transformou em um grande refogado de mitos. Os enganos começam pela carne, e a principal vítima dos preconceitos é a de porco. Originalmente, ela era gordurosa, mas há tempos perdeu medidas. A seleção genética segue a tendência light do mercado e dá preferência aos animais magros, informa Luciano Roupa, veterinário especializado em nutrição animal. Antes, a capa de gordura tinha em média 5,5 centímetros, agora tem 1,5 centímetros. O bife de pernil tem hoje a metade da gordura saturada de um bife de filé mignon. Com o mesmo tamanho e prática, metade do colesterol presente na mesma medida de uma coxa de frango com pele, mas isso não significa que a gordura saturada deve ser demonizada e cortada da alimentação, pois é ela que recobre e protege as células cerebrais, ou seja, é importante. Não sei onde veio a ideia de que não se deve comer gordura saturada, questiona Semiramis Martins. Semiramis Martins Domenech. Parece aquele meme do Dorime, Amenor, Dorime, Domine. Vamos lá. Da Faculdade de Nutrição da Universidade de Campinas. Precisamos dela assim como precisamos do colesterol. O problema são as quantidades. É o excesso que tem feito até dos sucos de frutas uma ameaça à saúde. Mesmo sendo 100% natural, os sucos não devem ser consumidos à vontade. Por serem calóricos, sede se mata com água, que não tem calorias. Tá bem? O texto é esse. Agora vamos responder ao exercício, que eu espero que todos tenham feito, né? Número 1. Essa mistura de interesses se transformou em um grande refogado de mitos. Retire do texto uma frase que contribua para desfazer um mito sobre o consumo de sucos de frutas. Logo no final, ainda agora, né? A gente leu há pouco tempo. Mesmo sendo 100% naturais, os sucos não devem ser consumidos à vontade, por serem calóricos. Tá? Muito fácil, né? Aqui no final já temos uma. Mas você pode pegar qualquer uma das outras que você achar que tem aí. Só que eu acho que de suco de fruta só tem essa mesmo, tá, pessoal? Número 2. Identifique, no primeiro parágrafo do texto, os elementos que constituem a mistura referida pelo pronome demonstrativo essa. Identifique no primeiro parágrafo. Vamos lá, primeiro parágrafo, procurar a palavra essa, tá? A dica do vovó,
O anúncio da televisão e até interesses políticos se misturam com pesquisas sérias e confundem o consumidor ávido por receitas para emagrecer e viver mais. Essa, achamos já. Essa. Até agora a gente tem que identificar o quê? Identifique no primeiro parágrafo do texto elementos que constituem a mistura referida pelo pronome. Qual é a mistura que esse pronome está referindo? Essa mistura, tá? Anúncio de televisão, interesse político e pesquisas sérias. Isso é lá no começo. Essa está se referindo a essa mistura, está se referindo a anúncio de televisão, logo como começa o texto. Interesses políticos e pesquisas sérias, que é o que confunde a cabeça do consumidor. Número 3. Como esse artigo traz como tema alguns mitos sobre a nossa alimentação, a autora utilizou a expressão refogado de mitos no início do texto. Das palavras a seguir, qual delas nos leva ao mesmo campo semântico da palavra refogado? Vamos lá, o que é refogado em primeiro lugar? Refogado é um prato, tá? É uma refeição, é um tipo de prato que se come. Então vamos lá. Plantação também é um prato, também se enquadra no mesmo campo semântico. Pessoal, campo semântico, quando eu digo campo semântico, é que tem o mesmo sentido, que tem a ver, tá? Que tem alguma relação, que eles estão relacionados de alguma forma, assim, na forma do sentido. Semântica quer dizer sentido. Sempre isso, semântica, sentido. Então, campo semântico quer dizer se tem alguma coisa a ver com uma coisa com a outra, tá? Plantação, não. Coleção, não. Salada, sim. Ó. Temos a salada na letra C. Acervo, não. E combinação, não. Então, é a letra C, tá, pessoal? Letra C. Número 4 agora, né? Os enganos começam pela carne. Transcreva do primeiro parágrafo uma palavra ou expressão que possa substituir a palavra enganos nessa frase sem alterar o sentido. Pessoal, no primeiro parágrafo, né? Os enganos começam pela carne. Cadê? Onde é que tá isso? Não, isso é no segundo parágrafo, tá? É no segundo. Só que ele pede para você pegar alguma expressão que esteja no primeiro parágrafo. Então, a gente só pode pegar alguma expressão que estiver no primeiro parágrafo. A gente tem um ali bem perto. Mitos. Se a gente substituir, os mitos começam pela carne. Fica com o mesmo sentido? Fica, né? Mesmo sentido. Então, a gente pode substituir por mitos. Número 5. Analise a frase a seguir. Transcrita do terceiro parágrafo do texto e responda às questões propostas. Mas isso não significa que a gordura saturada deve ser demonizada e cortada da alimentação, pois é ela que recobre e protege as células cerebrais. Letra A. Ao iniciar um parágrafo, muitas vezes os pronomes esses, esses, essas e isso resumem todo o parágrafo anterior, como acontece com isso nessa frase. Como ele inicia o terceiro parágrafo do texto, o seu referente é todo o segundo parágrafo. Pensando nisso, como você resumiria o parágrafo ao qual o pronome demonstrativo em destaque se refere? Ele quer saber como a gente ia resumir o segundo parágrafo, tá? Como é que a gente ia resumir ele? O que a gente poderia fazer? Vamos reler aqui o parágrafo, tá? Os enganos começam pela carne, e a principal vítima de preconceitos é a de porco.
Originalmente ela era gordurosa, mas há tempos perdeu medidas. A seleção genética segue a tendência light do mercado e dá preferência aos animais magros, informa Luciano Roppa, veterinário especializado em nutrição animal. Antes, a capa de gordura tinha em média 5,5 centímetros e agora tem 1,5 centímetro. O bife de pernil tem hoje metade da gordura saturada de um bife de filé mignon, com o mesmo tamanho e praticamente a metade do colesterol presente na mesma medida de uma coxa de frango com pele. Tá? Então, o resumo que a gente poderia colocar era o seguinte: toda carne, independente de ser bovina, suína ou aves, tem gordura saturada. Daria para ser esse resumo, porque é isso que ele explica aqui, tá? É isso que ele explica nesse parágrafo. Letra B. Transcreva o referente do pronome ela. O pronome ela está se referindo a quê? Ela ali, ó, na parte, pois é ela que recobre e protege as células cerebrais. Está se referindo à gordura saturada. É a gordura saturada que recobre as células cerebrais. É isso, tá bem? Número 6. Número 6. E praticamente metade do colesterol presente na mesma medida de uma coxa de frango com pele. Crie uma frase em que a palavra destacada tenha significado diferente do que aparece no trecho acima. Aqui é muito fácil, né, pessoal? Você só precisa criar uma frase com o sentido diferente do que aparece no trecho acima. Só que tem que ter que palavra nessa frase? Tem que ter medida. Tendo a palavra medida, você acertou. E fazendo sentido. Lembrando que isso eu já expliquei em sala de aula. Uma frase, ela precisa fazer sentido. Se ela não tem sentido, ela não é uma frase. Tá? Posso dar alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Algumas pessoas ultrapassam a medida. À medida que eu fui crescendo, eu me tornei descuidado. A professora tomou uma medida para estimular a leitura. Tá? Temos vários exemplos aí. Cabe a vocês achar algum e ficar nesses exemplos, tá? Crie uma frase. Você só precisa botar uma frase. Eu dei exemplo de várias aqui. Então, se vocês conseguiram criar uma, tudo certo. Eu vou ler esse textinho do texto 2 e vocês continuam com o exercício a partir daqui, tá? Até a página 170. Da 169 até a 170. Vamos lá, vou ler aqui. Desde que a numeração das casas apareceu nas metrópoles europeias no século XVIII, cada cidade tem um jeito diferente de colocar algarismos nas suas construções, mas todas elas partem de um princípio comum: escolher um lugar que sirva de base para iniciar a contagem. Seguindo essa regra, surgem muitas possibilidades. Na histórica Veneza, na Itália, as casas ganham números de acordo com os metros que as separam de um edifício importante em cada bairro. Na maioria das cidades brasileiras, o que geralmente acontece é que a numeração cresce de acordo com a distância em relação ao chamado Marco Zero, que sempre fica no centro da cidade. Esse ponto é a principal referência para determinar onde fica o número da via e indicar qual lado receber casas com números pares ou ímpares. Em São Paulo, por exemplo, o início da via é definido como a ponta mais próxima da Praça da Sé. Quando a rua é paralela ao Marco Zero, seu início é a ponta que fica mais próxima, em linha reta.
E essa referência, outro lembrete importante, é que nem sempre duas ruas que correm lado a lado têm a numeração parecida. Isso só acontece quando elas nascem em um mesmo ponto. Duas travessas que começam em uma avenida maior, por exemplo. O que nem sempre ocorre. Tá bem, pessoal? Continuem agora o exercício, façam um exercício aí referente a esse texto até o nono, até o 10º, na página 170, tá? 169 e 170. Muito obrigado pela atenção e a aula vai ficando por aqui. Tchau.